Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Sempre que você dá um passo para construir alguma coisa, seja para construir sua vida, para construir sua fé, para construir seu casamento, sempre que você estiver tentando fazer qualquer progresso em qualquer área de sua vida, você vai ter oposição. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, que é uma promessa como semeie e você colherá. O inimigo não está feliz por você estar aqui hoje, ele não está feliz por eu estar aqui hoje e, honestamente, provavelmente seria incrível se nós soubéssemos quantas pessoas tinham a intenção de vir aqui, mas alguma oposição veio a elas no caminho e elas não souberam superá-la. Sabe, a Bíblia diz em Colossenses 3 que devemos definir nossa mente e mantê-la definida. Eu acho que isso é tão valioso quando você decidir que vai fazer alguma coisa. Não mude nos próximos 5 minutos porque parece que vai ser difícil ou talvez um pouco inconveniente. Se há uma coisa que nós precisamos é de saber o que devemos fazer e então fazê-lo independentemente de como nos sentimos. As pessoas às vezes perguntam como você se sente sobre todas as viagens que você tem que fazer. Eu digo, sabe o que? Eu não me pergunto isso há muito tempo, sabe? É incrível tudo que você pode fazer se você não se perguntar como se sente a respeito. Eu não me pergunto mais como eu me sinto sobre fazer exercício porque eu só sei de uma coisa que eu preciso fazê-lo. Então, certamente você vai encontrar oposição. Agora, você pode não ter muita oposição se você simplesmente não tentar fazer coisa alguma em sua vida. Mas posso dizer-lhe a verdade absoluta, eu estaria mais preocupada se o diabo não estivesse incomodando a mim do que ele estando. Você ouviu o que eu disse? Pelo menos se o inimigo está vindo contra você, você sabe que provavelmente está tentando fazer algo certo. E que você precisa continuar e continuar. Eu acho que é importante as pessoas entenderem isso. Você terá oposição, mas não é algo com que você precisa estar tão excessivamente preocupado, porque você já é um vencedor. Romanos 8 diz que nós somos mais que vencedores. Bem no meio de todas estas coisas que estão acontecendo, somos mais do que vencedores através de Cristo, que nos amou e que nada pode nos separar desse amor. Bem, eu acho que ser mais que vencedor significa que, mesmo antes do problema chegar, eu já sei como vai terminar. Não significa que nós amamos passar pela luta, mas aqui está a boa notícia. Nós podemos passar por tudo isso e então sair do outro lado. Muitas vezes, quando você pergunta a alguém como estão, eles vão te dizer o que estão passando. Mas realmente acho que precisamos felicitá-los por eles estarem passando. Graças a Deus você não está preso no meio, você não está enterrado por baixo, mas você está passando e você vai sair do lado de lá. O que quer que você esteja passando agora, você vai conseguir. O que quer que você esteja passando agora, você vai sair do outro lado. Tudo isso vai acabar, tudo isso vai passar. E eu posso te dizer algo interessante? Este é um segredo que o inimigo não sabe. Ele pode estar escutando, mas ele não vai acreditar de qualquer maneira. Quando você sair do outro lado desta coisa pela qual está passando, que é difícil, você vai ser uma pessoa melhor do que você era antes de entrar. E sabe o que mais você vai ter? Você vai ter mais experiência com a fidelidade de Deus. E então, da próxima vez que o problema vier, não vai incomodá-lo tanto quanto desta vez, porque você já viu a fidelidade de Deus, e então é muito mais fácil acreditar em Deus da próxima vez, e assim sempre que isso acontece, você vai se tornando mais hábil em confiar em Deus. Então sabe o que acontece? Você eventualmente chega ao ponto de realmente você nem mesmo toma consciência quando a oposição está em seu caminho, porque você aprendeu como lidar com as coisas e continuar com a sua vida fazendo o que deveria estar fazendo. Qualquer coisa é muito mais difícil no começo da nossa caminhada com Deus do que se você permanecer nele. Quantos de vocês aqui andam com Deus há muito tempo e podem verificar isso? O que? Quanto mais você anda com Deus, mais fácil é para você passar pelas coisas. E sabe,
eu tenho uma pequena mensagem que eu às vezes chamo de passando pelo meio. E há um começo para todas as coisas, esperamos que haja um fim também. Infelizmente, algumas pessoas nunca chegam ao final de qualquer coisa porque elas não sabem como passar pelo meio das coisas. E ainda hoje nós queremos falar sobre como triunfar sobre a oposição. 2 Coríntios 2, verso 14 diz: mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos faz triunfar. Todos digam sempre. Agora, não significa que não precisamos cooperar com Deus, podemos desencarrilhar nossa própria vitória. Mas se ouvirmos a Deus e fizermos o que Ele nos pede para fazer e sermos firmes sempre, vamos sair do outro lado. Eu quero dizer de novo, e posso dizer isso 20 vezes nesta manhã: o que quer que você esteja passando, você vai superar isso e você vai sair vitorioso do outro lado. Eu acho que pessoas precisam ouvir isso hoje. Todos digam: eu vou conseguir. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, como troféus da vitória de Cristo. Há muitos anos atrás, num dia de ação de graças, eu estava no meu pequeno escritório onde eu vou todas as manhãs orar e passar tempo com Deus. E eu comecei a agradecer a Deus, especialmente naquele dia, porque era ação de graças. E eu tive uma pequena impressão de que vi algo em meu espírito. E eu vi tipo uma estante com troféus, com vários tipos de troféus. E, sabe, às vezes você vai à casa de alguém que tem um filho que pratica esportes, e o filho é realmente muito bom nesses esportes, e então esta família tem uma certa área em sua casa onde mantém muitos troféus e que permitem que você saiba que quem conseguiu esses troféus é um especialista e que essa pessoa é realmente uma pessoa muito boa em esportes. E enquanto eu esperava para ver o que realmente significava o que eu estava vendo, Deus falou ao meu coração. Eu não estava ciente desta escritura naquele momento, e o que Ele disse ao meu coração foi: você é um troféu da minha graça. Você passou tudo e você saiu do outro lado. Agora você está usando a sua dor para ajudar outras pessoas. E Ele disse: eu tenho um troféu para você na minha estante de troféu celestial. Vou deixar as pessoas saberem que eu sou um especialista em restaurar vidas bagunçadas. Amém? Desde então eu tenho um pequeno troféu que fica na minha estante, só para eu lembrar que eu passei e cheguei ao outro lado. Eu estou sendo útil e frutífera e que eu não fui destruída no meio. Eu realmente trabalhei com Deus para deixá-lo trazer a vitória não só para a minha vida, mas para outras pessoas. Mas essa é a escolha que nós temos. Quando nós estamos passando, nós podemos cair e desistir e sair e ficar amargos, desgostosos e ressentidos, como muitas pessoas fazem. Há tantas pessoas no mundo que estão zangadas com Deus, mas elas estão zangadas com Deus porque Deus não fez o que elas pensavam que Deus deveria fazer. Nós não devemos ditar a Deus o que Ele vai fazer ou não vai fazer. Nós devemos confiar nele, não importa o quê. E certamente nunca culpo Deus pelos meus problemas. Então você é ou você está no seu caminho para ser um troféu da graça de Deus também. Deixe-me dizer novamente, Ele é um especialista em restaurar a humanidade quebrada. Amém? Agora, é claro que se você ler a Bíblia, que nós teremos provações, teremos tribulações, nós vamos ter oposição, vamos passar pelas coisas. Nunca nos foi prometido uma vida sem qualquer tipo de oposição. Na verdade, se você ler a Bíblia, você vai descobrir exatamente o oposto. Agora, aqui está a coisa interessante. Sendo cristão ou não, você vai ter um pouco disso. Então, por que passar por isso sozinho? Por que não ter Deus do seu lado e ter a ajuda que você precisa para passar por isso com a vitória e deixar Deus tirar algo bom disso? Porque a minha Bíblia diz, e a sua também, em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem. Elas podem não ser boas, mas quando você junta todas elas, elas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus
e são chamados segundo o seu propósito. Então, se você ama Deus e quer fazer sua vontade, não importa o que aconteceu com sua vida no passado, Deus pode juntar tudo e sacudir e então trazer algo de bom em sua vida. Mas você tem que crer. Tem que acreditar nisso. Então, quando digo isso, se sua situação é particularmente dolorosa e você pensa, o seu primeiro pensamento foi bem ou não, eu não vejo como isso poderia trabalhar para o meu bem. Então, você terá que ouvir esta mensagem de novo, e de novo, e de novo, até que o Espírito leve ao ponto em que você diz, eu acredito nisso. Vamos lá? Nenhuma verdade na Bíblia nos fará bem se não acreditarmos nela. E nós temos que acreditar antes de vermos a economia de Deus. Nós cremos e depois, finalmente, nós vimos. Então, nós vamos ter oposição. Mas como nós vamos lidar com oposição? É o que queremos falar aqui hoje. Não é uma questão de saber se vamos conseguir ou não. Nós vamos conseguir. Quando passamos pelas coisas, nós podemos ter um testemunho de fé. Nós podemos sair com um testemunho que é sobre a bondade de Deus e o poder de Deus, ou nós podemos enfraquecer o nosso testemunho e as pessoas que nos conhecem como cristãos, elas não serão encorajadas a procurar Cristo por si mesmas, porque elas não veem nada de bom. Uma das maiores coisas que você pode fazer na frente de seus amigos incrédulos é você ficar estável em tempos difíceis. Ter alegria no meio das dificuldades e ter paz bem no meio da tempestade. Estamos com tanta necessidade de estabilidade hoje. Pessoas com quem podemos contar para serem as mesmas em cada situação e não apenas para cima e para baixo com as suas circunstâncias. Nós ganhamos quando o diabo nos faz o seu pior e nós saímos amando a Deus e ajudando as pessoas. Eu vou dizer de novo, nós ganhamos quando o diabo nos faz o pior que ele pode fazer. E nós saímos disso, ainda amando a Deus e ajudando as pessoas. Romanos capítulo 12, no verso 17. Não retribua o mal por mal, mas pensem no que é honesto, digno e nobre, com o objetivo de estar acima de reprovação à vista de todos. De modo que é uma outra maneira de dizer o que eu estou falando hoje. Quando algo ruim acontece com você, não vá e desconte numa outra pessoa, mas deixe seu comportamento ser de tal maneira que ninguém possa reprovar você. Se possível, naquilo que depender de você, viva em paz com todos os homens. Agora, eu admito que existem pessoas que não vão se dar bem com você, não importa o que você faça. Mas nós temos a responsabilidade de sermos pacificadores, criadores e mantenedores da paz. Nunca hesite em ser o primeiro a pedir desculpas para outra pessoa. Eu disse, não hesite em ser o primeiro. Você diz, bem, não é a minha culpa. Isso não importa. Não importa. Manter a contenda fora de sua vida é muito mais importante do que ser teimoso e dizer, bem, eu não vou me desculpar com você, porque a culpa é toda sua, sabe? Eu ainda me lembro da tolice de dizer a Deus uma vez, quando ele estava me pedindo para pedir desculpas ao Dave novamente, eu senti como se eu fosse a única pessoa no mundo a fazer isso, sabe? Então, realmente, eu tentei dizer a Deus que não era a minha vez, era a vez do Dave. Isso não é justo, Deus. Eu me desculpei com ele da última vez, é a vez dele. Contudo, não consegui encontrar a escritura que dizia desculpe e faça as pazes se for a sua vez. Então aqui está o que precisamos aprender. O primeiro a fazer as pazes é aquele que é mais forte em Deus. Amém? O primeiro a ir e dizer, olha, eu estava errado, desculpe. Nós precisamos fazer as pazes. Dave e eu não aturamos um monte de bobagens entre nós. Nós fazemos as pazes. Eu não posso brigar com ele durante toda a manhã e depois subir aqui, pregar e esperar qualquer tipo de unção na minha vida.
Nós temos que nos certificar de que não estamos vivendo uma vida em público para impressionar as pessoas e vivendo uma outra vida em casa a portas fechadas. Verso 19, amados, nunca vinguem a si mesmos, mas deixe o caminho aberto para a ira de Deus. Porque está escrito, a vingança é minha, eu vou retribuir, de acordo, diz o Senhor. Mas se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, pois certamente fazendo assim, você acumulará brasas vivas sobre a sua cabeça. E às vezes nós ficamos assim, sim! Mas não é isso que significa, não é o que você acha que significa. Se você ler as notas do rodapé em Provérbios 25, nós não vamos até lá agora. Na verdade diz que essas brasas ardentes são amor sendo derramado sobre o seu inimigo, o que então derrete o seu coração e mostra-lhe o amor de Deus. E eu sei que se você me assiste na televisão, já ouviu muitas das histórias que eu conto, mas muito rapidamente, um dos maiores exemplos em minha própria vida, e tenho certeza que você tem outros também, foi quando Deus me pediu para cuidar do meu pai, que havia abusado de mim na infância, nos últimos anos da sua vida, até ele morrer. E nesse processo, então, Deus usou isso para trazer salvação para ele, e eu batizei ele, e eu o vi ser completamente transformado. Amém. Ele não me pediu perdão pelo que fez comigo até estar com 80 anos de idade. Não se desculpou. Mas ele está no céu agora, e eu sei que ele está contente por estar contando sua história, porque finalmente estamos tirando algo bom disso. Amém? Agora vou contar qual foi a coisa mais difícil, uma das coisas mais difíceis que eu já tive que fazer, porque custou-me muito dinheiro e demorou muito tempo, e não era qualquer coisa que eu realmente queria particularmente fazer. Mas o que nós temos que perceber é que não temos que querer fazer tudo o que fazemos. Eu não imagino Jesus querendo ir para a cruz. Mas havia uma outra parte dele, uma parte espiritual, que queria obedecer a Deus, mais do que não queria o desconforto. E assim, se você quer obedecer a Deus, mais do que você não quer estar desconfortável, então você pode fazer tudo o que Deus te pede para fazer. Isso inclui ser bom para os seus inimigos. Eu sei que é tão difícil de ouvir. Romanos 12, 21, uma das minhas escrituras favoritas. Não se deixem vencer o mal pelo mal, mas vençam e dominem o mal com o bem. Então, quando você está tendo um problema, a posição de poder que você precisa tomar como crente é: eu estou tendo um problema, mas eu vou continuar sendo tão bom para todas as pessoas quanto é possível ser bom para com elas. Uau! É melhor eu voltar e dizer isso novamente. Quando você tem um problema, não fique apenas... sabe, eu tenho que ir para o meu canto para ter uma festa de autopiedade. Não, você tem que olhar além para ver o que o inimigo está tentando fazer. Isso é exatamente o que ele está tentando fazer você fazer para tirá-lo, de modo que você não esteja servindo a Deus, nem adorando a Deus, nem ajudando ninguém. Você está sentado em casa sentindo pena de si mesmo. E sabe, isso não ajuda nada. Confia em mim, eu tentei. E não ajuda. Ok, agora, um amigo meu que é pastor, esteve no ministério por um longo tempo. E sua jovem, bela esposa morreu de câncer. Agora, aqui está um casal, eles foram fiéis, trabalharam duro no ministério. Uma situação injusta. Como você tira qualquer sentido disso? Mas ele disse que a primeira coisa que ele disse para Deus, depois que ela faleceu, eu quero que você entenda isso hoje, porque isso realmente é como o ponto principal desta mensagem de hoje. A primeira coisa que ele disse a Deus, ele disse duas coisas. A primeira foi: Deus, ajuda-me a fazer isso direito. Eu espero que alguém aqui possa entender a profundidade desta oração. Ajuda-me a fazê-lo direito. Em outras palavras, ele estava dizendo: Deus, eu quero representá-lo bem.
nesta situação. Eu não quero ficar bravo com você, eu não quero culpá-lo, eu não quero ser negativo, eu não quero ficar deprimido, não quero lidar com isso do jeito errado. Senhor, ajuda-me a fazer isso direito. Eu me sinto muito bem sobre isso para essa reunião de hoje, para aqueles que assistem pela TV, porque eu penso que se essa fosse a nossa primeira oração quando tivéssemos problemas, uau, pense como isso mudaria todas as coisas. Senhor, ajuda-me a fazer isso direito. Eu quero fazer isso direito. A segunda coisa que ele disse, e alguns de vocês podem dizer, eu não sei não, sabe? Segunda coisa que ele disse, e eu gosto, ele disse, eu nunca vou te perguntar por quê. Agora, eu suponho que não seja necessariamente errado perguntar por que eu tive isso na minha vida, mas a coisa é que muitas vezes você não tem respostas. Ou você não consegue uma que goste. E o que normalmente acontece é que você se confunde. Vamos lá, eu só quero ajudar você hoje. Só quero ajudar você. Eu não vou te dizer que você não pode perguntar por quê. Isso é entre você e Deus, mas eu gosto do que ele disse. Eu gosto disso porque eu passei muitos anos da minha vida perguntando a Deus por que ele não me livrou daquela situação abusiva em que eu estava quando criança. Porque eu orei e pedi a Deus para me tirar daquela situação. Eu nasci de novo quando eu tinha 9 anos de idade e eu orei e pedi a Deus para me tirar daquilo. E não foi isso que aconteceu. E eu não sei por quê. Mas eu parei há muito tempo de tentar descobrir por quê. E apenas decidi que eu ia deixar Deus fazer algo de bom com isso. E eu não ia passar o resto da minha vida sendo infeliz porque eu não conseguia entender o porquê por trás dos meus primeiros 15 anos. Amém? A confiança sempre vai exigir algumas perguntas sem respostas em sua vida. Se você entender tudo, então você não precisa de confiança. Aqui é onde nós acreditamos que Deus é bom. E mesmo que nós não entendamos, ouça, há muita perversidade no mundo de hoje. O princípio do pecado está correndo desenfreado no mundo e tem tantas coisas estranhas que acontecem apenas por causa das condições do mundo de hoje. E o diabo está vivo e bem no planeta Terra e... sabe, às vezes nós abrimos portas, mas às vezes, sabe, o inimigo está atacando você porque você está fazendo algo certo. Eu não sei todos os porquês. A Bíblia diz, sabemos em parte, profetizamos em parte, mas graças a Deus virá o dia quando nós conheceremos como nós somos conhecidos. Todas as respostas que você e eu queremos, nós vamos ter no minuto em que nós passarmos, então, a viver literalmente em sua presença. Mas por enquanto, Deus nos deu um dom. Ele nos deu a fé. E assim nós não temos que ficar loucos com as coisas. Não precisamos ser amargos, não temos que ser confundidos, nós não temos que odiar todo mundo que já nos feriu. Nós temos uma outra opção. Nós podemos dizer, eu vou confiar em você, Deus. Eu vou confiar em você. Ajuda-me a fazer isso direito.